Olá, queridos, que a graça e a paz esteja com você nesse dia. Hoje vamos falar sobre uma besta que surge do mar, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Já falamos em outros estudos, principalmente quando trabalhamos regras de interpretação, quando um assunto deve ser abordado no seu óbvio sentido e quando temos que, então, utilizar de uma figura de linguagem, de um simbolismo que a própria Bíblia emprega e também traz ali o seu significado, a sua aplicação. É importante entender isso. E ao falar sobre um animal, uma besta, estamos falando de um reino, de um rei, ou pode ser também aplicado aos dois contextos, rei e reino, ou um poder que se estabelece, que assume o controle, um poder, assim como a profecia aponta. Quero te convidar nesse momento a termos uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado e proteção e das ricas bênçãos concedidas até aqui nesse exato momento. Te pedimos perdão por nossas falhas e pecados e rogamos a unção do teu Santo Espírito em nossas vidas. Dá-nos a tua direção, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo ele está baseado em Apocalipse, capítulo 13, primeira parte. Vamos dividir esse estudo em dois momentos. Apocalipse 13, onde vamos falar sobre uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. Dois estudos distintos no mesmo capítulo. Mas para que venhamos entender melhor o capítulo 13 de Apocalipse, seria importante voltarmos um pouco lá em Daniel, capítulo 7, versículo 17, onde fala o seguinte: Daniel ele tem um sonho sobre 4 animais que surgiriam do mar, diz que o vento soprava no mar grande, e ele viu 4 animais diferentes uns do outro surgir do mar. Ele fala ali de um leão, de um urso, de um leopardo e de um animal terrível e espantoso. E ele explica, por isso que eu mencionei a importância de aplicarmos o simbolismo, a regra de interpretação. O próprio versículo 17 ele diz, do capítulo 7 de Daniel: estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Isso é um ponto importante que eu quero trazer também, verso 18. Ele diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então ele menciona, eu já falei em outros estudos, que 3 deles ele identifica com um nome, que é Babilônia, Medos e Pérsia e Grécia, e o quarto animal ele não consegue identificar por nome, mas ele diz que seria o quarto reino da terra, seria diferente dos outros, e ele até fala que se dividiriam em 10 partes. Aqui ainda no capítulo 7:25, ele fala de algumas das ações desse quarto reino. Ele diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então isso já serve como base para nós entrarmos no capítulo propriamente dito, Apocalipse 13, onde fala de uma besta que emerge do mar, de um animal ou de um reino. Aqui ficou bem claro para nós que está falando de reinos, de 4 reinos em sucessão. O que diz no versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse? Diz que vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, ele vendo em visão, ele menciona que vê emergir do mar uma besta ou um reino. E ele fala que ele tinha 10 chifres. Daniel menciona, a profecia confirma, a história confirma, de que o quarto reino na sequência, Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia, o quarto reino que a história confirma para nós, história universal, Roma, ele foi dividido em 10 partes, onde geralmente hoje é conhecido como a Europa. Falei sobre isso nos estudos anteriores. No ano 436, Roma não se mantém mais como império, começa a sofrer ali invasões de tribos bárbaras e não mantém como império unificado. E ele fala também em 7 cabeças. Vou falar melhor sobre essas 7 cabeças no capítulo 17 de Apocalipse.
7 formas de governo. Então, 10 reinos, no qual o império é dividido, e 7 formas de governo, 7 cabeças. Também fala 7 montes, mas vou deixar isso para o capítulo 17. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmia. O quarto reino, ou seja, Roma, ele tem algo diferente. O próprio Daniel menciona. E vamos perceber isso quando aqui no versículo 2 ele diz o seguinte: ó, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Ela tem algo parecido com o leopardo, que é também um dos reinos, que foi mencionado. Se você quiser olhar depois com calma, Daniel 7, todo o capítulo, você vai perceber que ele menciona isso. Mas ele tinha também pés como de urso, que é o outro reino também, e boca de leão. E um ponto importante, diz que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então ele menciona pontos importantes. Ele fala que ele era semelhante aqui ao leopardo. Ele tinha também pés como de urso e boca como leão. Se você pegar na sequência, ele fala do leão, a sequência lá em ordem, né, da sucessão dos reinos, o leão, o urso, o leopardo e depois o animal terrível e espantoso que identificamos como Roma. Roma primeiramente império e depois Roma cristã, ou chamado Roma papal. Então, esse quarto reino, ele é místico, ele tem uma mistura, ele assimila o que passou dos reinos anteriores. Por exemplo, da Babilônia, o primeiro, que é representado pelo leão, lá na sequência dos reinos que surgem. Quem sabe Roma ela adota a arrogância, a pretensão, o orgulho, quem sabe a riqueza, toda essa estrutura de magnificência. Do segundo, do urso, que representa a Média Pérsia, quem sabe ela pega ali a questão da adoração, mitraísmo, ou o primeiro dia, e de fato pegou. Primeiro dia da semana estabelecido como dia de adoração, ao invés do sétimo dia que foi estabelecido por Deus em memorial à criação daquele que criou todas as coisas, que é o quarto mandamento da lei de Deus, onde ele diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. Então ela pega esse ponto de adoração, esse dia, e estabelece. Constantino Marques foi até aquele que abre caminho para essa transformação, essa mutação do império unificado para a parte também agora dividida, mas que surge um novo poder chamado chifre pequeno, que abate 3 dos 10 que ela divide e se estabelece no contexto político e religioso. E outros pontos poderíamos colocar também em relação à mudança que houve. E do terceiro, no caso a Grécia, representada ali pelo leopardo, quem sabe toda aquela questão de adoração de santos, imagens. A Grécia ela tinha muito isso de exemplificar as suas divindades através de figuras, de imagens, e ela adota toda essa estrutura também da Grécia. Então ela pega parte da Babilônia, dos Medos e Persas, no quesito a quem sabe até mesmo um dia de adoração, e a quem adorar também. Isso é importante porque houve mudanças. Aqui ele diz que quem dá autoridade foi o dragão. Ele diz que o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o inimigo nessas almas, Satanás, ele sempre usa médios. Lá no Éden usou a serpente e vem usando os grandes impérios, civilizações, situações, mudando, fazendo mutações e mudanças para estabelecer aquilo que lhe é agradável. Aqui ainda, o versículo 4, ou melhor, 3 ainda diz que então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, quando fala essa cabeça que foi ferida mortalmente, está falando da sétima forma de governo. O apóstolo, olhando em visão, ele vê uma das cabeças feridas de morte, e nós até falamos no estudos anteriores, quando mencionamos Apocalipse 11, Apocalipse 12, do período de supremacia, da Idade Média, 1260 anos de perseguição, que foi de 538 a 1798, que é justamente onde houve essa mudança, que estabelece uma nova forma de governo política e religiosa,
onde Napoleão, justamente com o seu general, ele aprisiona e prende o Papa Pio VI, então termina uma fase ali de poder, ele diz que é golpeada de morte nesse período, perde por um tempo, mas diz que essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Então fala que vai novamente receber aquela autoridade que tinha. 1929 começa a ser restaurada ou cicatrizada essa ferida, que ainda não cicatrizou por completo, mas ela vai ainda ter essa cicatrização, onde nós vemos aqui pelo contexto que as nações, as pessoas serão obrigadas novamente a reverenciar, assim como no período da Idade Média aconteceu no passado. Verso 4 dizendo que adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então quem está por trás, de certa forma, recebendo a adoração, é o dragão. Quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12 falou sobre isso. Aquele que se levanta contra Deus e contra tudo que se adora. Tessalonicenses, o apóstolo fala, quando ele menciona sobre a volta de Jesus, ele diz, não será assim, sem que antes venha a apostasia, se levante, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de forma que ele vai querer assentar-se no templo de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então ele diz que vai adorar o dragão que deu autoridade à besta ou esse poder. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Diz que foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses, transformando 42 meses em dias, em dia, em ano, no contexto profético, é justamente o período que é mais citado profeticamente. 1260 anos, de 538 a 1728. Pesquise você o que ocorreu nesse período, a Idade Média, Inquisição, perseguição, onde os pequenos grupos espalhados que ousavam obedecer à palavra de Deus segundo os ditames da sua consciência, eles eram perseguidos, maltratados, mortos. A Bíblia, quem sabe não podendo ser utilizada hoje, como ainda temos esse privilégio, não sei por quanto tempo, mas não tinham a liberdade de poder se expressar. Ele fala no verso 6 ainda que abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui nós vemos que todas as mudanças, eu até mencionei em outros momentos, quando trabalhamos ali essa mudança do contexto pagão, chamado para o cristão, se é que pode ser aplicado dessa maneira, porque nessa mutação que Constantino ele começa, ele devolve ali as propriedades aos cristãos, investe financeiramente, restituindo a oportunidade de adorar, mas começa a fazer essas mudanças, como mencionei aqui, do 7º dia para o 1º dia, com respeito à imortalidade da alma, que as pessoas não morrem, um inferno a queimar aí para a eternidade e tantas outras coisas mais, até mesmo com respeito à adoração, estabelecendo agora algo contrário que era ensinado no Antigo e Novo Testamento em relação ao Deus único e ao seu Filho como os únicos merecedores de nossa adoração. Então foi algo assim terrível. Fica até difícil saber qual que seria pior, se foi no contexto chamado cristão ou chamado pagão, nas duas fases como Roma trabalhou, porque houve mortandade, perseguição, arrogância da mesma maneira. Até mesmo pegando, apesar que Roma ela foi a que mais avançou, é um sistema gigantesco em relação aos outros, porque ela pega partes das outras nações que passaram e ela vai mudando, dando até mesmo uma aparência de piedade, isso que é o mais fatal, utilizando, quem sabe, Bíblias, todo um sistema litúrgico, até mesmo no contexto de adoração, onde estabelece uma trindade, usando termos bíblicos, né, do Espírito de Deus, mas colocando como uma terceira pessoa coeterna, assim como as nações anteriores tinham as suas tríades, suas divindades de adoração, então estabelece, utilizando que Deus, Cristo e o Espírito Santo são 3 seres coeternos, coiguais, que sempre existiram, e assim foram impondo
base da espada, através dos concílios, e cada vez mais se impondo uma minoria sobre a maioria, e aqueles que eram contrários foram, quem sabe, mortos, silenciados, ou teve que fugir. Como diz aqui, que durante esse período a igreja viveu no deserto, onde havia um lugar preparado para ela, e que a terra abriu a sua boca para ajudá-la. Vou até falar sobre isso no próximo estudo, de uma nação, de um país que foi de importância fundamental para a igreja nesse período, mas que a profecia aponta também que por fim falaria como dragão. Diz aqui ainda, já uma projeção para o futuro, quando essa ferida for cicatrizada, diz que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso já aconteceu, mas há a projeção para o futuro que isso irá acontecer novamente quando essa ferida for cicatrizada. Diz que todas as nações se maravilharão após a besta, ou este poder. Diz mais ainda o versículo 8, e adorá-la-ão. Então, projeção para o futuro. Todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele até fala ainda, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E quem é o santo? Ele fala aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, onde está registrado em Êxodo 20, Deuteronômio 5, onde na primeira tábua tem a ver com a nossa reverência para com Deus, nossa adoração a Deus, e a segunda tem a ver com o nosso compromisso para com o nosso semelhante, onde o próprio Cristo resume, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, onde demonstramos amor para com Deus e para com o nosso semelhante. Então, essa breve reflexão, falando sobre o 4º império, Roma em 2 fases, Roma chamado Império, que vai do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, e depois houve essa mutação, onde ela divide em 10 reinos, onde ainda a profecia de Daniel fala que um chifre pequeno se estabelece, um poder político religioso, derriba ali 3 daqueles que se opunham, e justamente no ano 508 ela consegue tirar do seu caminho os restantes que havia e se estabelece durante 1260 anos, onde fala que foi permitido que perseguisse toda essa situação, essas mudanças, essas mutações em relação doutrinária. E houve essa ferida, mencionei, onde não tem esse poder, mas que tem ganhado prestígio novamente em todo o mundo. As ideias de ecumenismos, toda essa busca, e no próximo estudo, falando sobre uma besta que emerge do mar, vamos fechar esse pensamento, essa ideia, onde novamente, por mais que seja esclarecido, hoje temos todas as informações, o mundo novamente vai se submeter, e olhando como se fosse algo bom, na verdade impulsionando para que isso aconteça. Então é algo muito bem trabalhado, muito bem bolado, e infelizmente se não estivermos bem com a mente clareada com o Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, nós seremos infelizmente enganados. Que o Eterno abençoe a você, sua família, que venhamos crescer cada dia em graça, na graça do Senhor, e no próximo estudo ainda em Apocalipse 13, falando sobre uma besta ou um poder que surge da terra. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas. Pedimos que nos ajude a entender a tua palavra, no contexto histórico, profético, para a compreensão dos momentos que estamos vivendo e a preparação necessária para aguardar a vinda de Jesus. Dá-nos a tua paz, a tua graça, rogamos essas bênçãos e descemos em nome de Jesus. Amém.